podcast Rima Teológica, um podcast cristão com doutrina e devoção. Podcast Rima Teológica, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Rima Teológica apresenta Meditações em O Peregrino. Olhei, vendo-o abrir e ler o livro. À medida que prosseguia na leitura, chorava e tremia, e não podendo se conter, pronunciou uma intensa lamentação. O que farei? Esse seu lamento aponta e nos lembra da lamentação do público que ouviu a pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, quando Pedro diz que para a casa de Israel, que este Cristo que eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E após a mensagem de Pedro, diz que eles ficaram muito comovidos e diziam uns aos outros: e agora, irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então nós vemos que esse homem que passava por uma convicção de pecado e se sentia debaixo da ira vindoura, assim estava porque lia, e não somente lia, mas também chorava e tremia, que um juízo vindouro haveria de vir sobre os cidadãos da cidade da perdição, a sua cidade até então, né? Então, ele lamentou: o que farei? Ele ainda não tinha uma resposta, assim como os ouvintes da pregação de Pedro tiveram em Atos 2. Voltando agora à leitura do livro. Nessa triste condição, voltou para casa, e enquanto pôde, refreou-se para que a esposa e os filhos não percebessem seu desespero. Entretanto, não pôde ficar em silêncio por muito tempo, pois essa atitude fazia crescer sua aflição. Por isso, finalmente compartilhou seus pensamentos com a esposa e os filhos. Começou a falar-lhes: ó minha querida esposa, e vocês, filhos, frutos do meu amor, eu, seu querido amigo, estou arruinado por causa do fardo que pesa arduamente sobre mim. Além disso, fui seguramente informado que nossa cidade será incendiada com fogo do céu. Nessa terrível catástrofe, tanto eu como você, minha esposa, e vocês, meus amáveis infantes, seremos miseravelmente destruídos, a não ser que encontremos, o que ainda não vejo, algum caminho de escape pelo qual sejamos livres. Diante dessas palavras, seus familiares ficaram profundamente admirados, não por acreditarem que fossem verdadeiras, mas por pensarem que alguma loucura havia invadido sua mente. Por isso, como estava anoitecendo e esperavam que o sono lhe restaurasse os pensamentos, apressaram-se em fazê-lo deitar-se, mas a noite perturbou-o tanto quanto o dia. Portanto, em vez de dormir, passou-a em suspiros e lágrimas. Quando amanheceu, desejavam saber como ele estava, e ele lhes disse: cada vez pior. E passou a falar novamente com eles, mas começavam a ficar endurecidos. Também pensavam que, sendo severos e ríspidos com ele, lhe removeriam a perturbação mental. Às vezes zombavam, às vezes repreendiam e às vezes negligenciavam-no completamente. Por isso ele começou a retirar-se para o quarto, a fim de orar e apiedar-se deles, e ao mesmo tempo lamentar sua própria miséria. Caminhava solitário pelos campos, por vezes lendo, por vezes orando. Assim passou seu tempo durante alguns dias. Que situação! Vemos aqui que a nossa convicção e persuasão
não é o bastante, ou melhor dizendo, não é capaz de chamar pessoas que estão sob uma condição de cegueira para enxergarem um risco eminente e a luz de Jesus. Ele falou de modo tão amoroso. Geralmente, quase sempre, quando as pessoas se convertem e vão falar de Jesus para as pessoas, elas pensam que têm poder para converter alguém. Não percebem que a regeneração é uma obra sobrenatural de Deus, dando vida para o morto espiritual, visão para o cego espiritual, uma mudança de coração, que é diferente de puxar as pessoas pelas orelhas contra a sua vontade. Ao contrário disso, é uma transformação na vontade. E agora o desejo dessa pessoa é se converter de um caminho de morte e perdição para o caminho de Deus, que é somente através de Jesus. Lembro que eu estava tão impactado com o Novo Testamento, no início da minha conversão, me converti lendo a Bíblia, que eu quis ler para o meu irmão o Evangelho de Mateus. Falei, senta aqui, que você tem que ouvir isso. Aí eu li na sequência uns 10 capítulos do Evangelho de Mateus, falei também a respeito da mensagem da cruz, e a gente aguarda uma reação como a nossa, né? De maravilhamento diante do Evangelho, da Palavra de Deus. E a resposta que recebemos? Legal, mas... Aí depois os questionamentos incrédulos e tal. Ou seja, não gerou nada. Ainda assim, não deixe de orar. E é assim que nós vimos aqui na história do peregrino. De modo tão amoroso, ele alertou sua família. E disse que eles ficaram profundamente admirados. Mas não por pensarem que suas palavras fossem verdadeiras, mas por pensarem que alguma loucura havia invadido a mente dele. E de início, eles somente ignoraram e fizeram ele deitar, mas ele nem conseguiu dormir. Passou a noite em suspiros e lágrimas. No outro dia, ele estava cada vez pior e persistindo no assunto. E com isso, sua família começou a ficar endurecida. Começaram a perder a paciência, pensando que se fossem severos com ele, iriam remover a sua perturbação mental. Isso, meus irmãos, é uma perseguição, embora leve. Em países muçulmanos, se um familiar se converte a Jesus, ele pode ser até morto pela sua própria família, ou com o aval de sua família. Pode acontecer de você se converter a Jesus e incomodar seus familiares só por estar lendo a Bíblia, e ser chamado de fanático só por estar lendo a Bíblia. E sobre isso, Jesus disse em Mateus, capítulo 10, não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. E se Jesus diz que os inimigos são os da própria casa, esse homem atormentado pelo fardo fez o que Jesus gostaria que ele fizesse, que é... Em Mateus 5, versículo 44, no Sermão da Montanha, Jesus disse, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E também trouxe essas palavras de consolo, ainda a respeito de perseguição. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, versículo 11 e 12. Uma grande recompensa, Jesus disse. Que grande recompensa é essa? Te garanto que é algo muito maior do que o céu. É o próprio Cristo para todo sempre. Aqui quem fala é Guilherme Zamba, e esse é mais um episódio do Meditações em O Peregrino, de John Bunyan. E eu gostaria de agradecer o Júnior Tavares e o Wellington Almeida, que deram um feedback positivo quando eu anunciei que voltaria com a série sobre O Peregrino. Queria agradecer também o Túlio Roque
e o Felipe Costa, que também deram um feedback positivo, palavras de incentivo, de ânimo a respeito do podcast. E é isso aí, rapaziada. Se alguém quiser mandar uma mensagem, um feedback, um comentário, uma crítica, fique à vontade. Só me procurar no Instagram, rimateológica.oficial ou Guilherme Zamba. E só enviar uma mensagem lá que responderei, ok? Ou através de e-mail, rimateológica@gmail.com. Beleza? Até mais. Abraço!